Nessa análise micropolítica da comunicação, ou cartográfica da comunicação, nós vamos privilegiar as transformações dos territórios, né? Então, é um modo de análise que privilegia a análise das mutações sociais, né? Em que se trata essa análise, né? Como a gente descreveu, essa análise micropolítica pode ser entendida a partir da relação entre as linhas, né? Como a gente vem discutindo aqui, as linhas são essas linhas que exatamente fazem funcionar o território, né, dentro de um agenciamento. E aí tem a linha molar, a linha molecular e a linha de fuga, né? Como a gente vem discutindo. Então vamos sistematizar. Primeiro você tem que partir de um território, né? Um território tem um determinado ritmo, né? Tem um determinado uma linha molar que vai caracterizar esse território, né? E dentro dessa linha molar você tem os binarismos, ou seja, o que é que dentro desse território é considerado bom e é considerado mal. O que é que dentro desse território é considerado superior e é considerado inferior. Que tipo de existência se forma dentro desse território. Né? Então, todos esses aspectos aí estão relacionados às linhas molares. Para você compreender a transformação, você tem que entender aquilo que era estável, né? Então é sempre uma relação entre o molar e o molecular. Como esse molar foi afetado, foi problematizado por uma violência, e aí é importante esse conceito de violência, que vai desterritorializar um determinado território. Ou seja, esse corpo teve um determinado encontro e esse encontro vai fissurar os esquemas de representação de um determinado território. Ou seja, o modo como você lê o mundo, o modo como você percebe o mundo, o modo como você sente o mundo é problematizado, né? Então, para fazer esse tipo de análise, você tem que identificar primeiro as linhas molares, né? O que são as linhas molares? São exatamente os esquemas de organização de mundo, de reconhecimento do mundo, de hierarquização do mundo, né? Certo, errado, bom, mal, né? De como a gente é segmentado, né? Sai da igreja, então você é um fiel. Aí da igreja para o trabalho, agora você é um operário, né? Então, cada lugar vai lhe organizando, vai compondo o seu modo de existência. E aí, o que está envolvido aí são, sobretudo, as linhas bolares, né? Que são linhas de organização, de conservação do mundo. E por último, é importante destacar os sacerdotes, né? O que são os sacerdotes? São aqueles que dão as justificativas para aquilo que você faz, né? Então são esses esquemas de justificativas, de interpretação de mundo para que você faça determinadas coisas, né? Ah, eu vou aqui, por exemplo, matar toda a petralhada. Por que você vai matar toda a petralhada? Porque eles são corruptos, tá? Então beleza. Né? Então, é, todo o esquema molar, para que ele se conserve, ele tem que ter esses elementos, esses binarismos, né, esses elementos segmentares, né, que vão lhe cortando de uma instituição para outra e que de alguma forma tem uma relação. Os sacerdotes, que são aqueles que vão elaborar justificativos para aquilo que você está fazendo, né? Então, esses são os aspectos aí molares. Os aspectos moleculares, então, eles vão derivar de um determinado encontro, né? Então, quando você vai fazer essa análise micropolítica da comunicação, você tem que privilegiar esse encontro, né? Que é o encontro que vai promover uma determinada transformação, né? É o encontro que vai cortar esses esquemas de representação de mundo. É o encontro que vai fazer você desacreditar de algo, né? Porque a crença fundamenta essas relações de poder, né? Quando você acredita em algo ali, você está dentro, você faz reproduzir uma determinada instância de poder, né? Como a gente discutiu lá com Foucault e com Nietzsche, né? O poder está relacionado, sobretudo, a essas relações de força, né? Então, há essa relação entre os corpos e nessa relação
um corpo consegue entrar no território do outro de modo a fissurar o seu modo de ver o mundo. E isso vai fazer com que esse território desterritorializado construa, experimente uma nova forma de ver o mundo. Né? E aí existem modos diferentes de encarar a sua relação com aquilo que é diferente de você. Tem um modo que é conservador, que tenta se apropriar daquele que problematizou sua visão, né, seus esquemas de leitura de mundo, de modo que o seu território, aquilo que é importante, não seja problematizado. Né? Então, o capitalismo funciona muito assim. Né? O capitalismo, a todo momento, como a gente discutiu, vai se apropriando daquilo que problematiza a sua lógica de funcionamento. Né? Não vamos sair dessa vida de fast food, do capitalismo, né? Essa coisa que só provoca câncer, né? Big Mac, né? Burger King. Beleza, então agora vamos consumir mais elementos saudáveis, né? Só que já tem uma empresa que trabalha nesse sentido. E é a porra dos vegetais lá, cheio de agrotóxicos, né? Então, como eles vão se apropriando e fazendo com que tudo se transforme dentro de uma lógica do consumo, né? Como a gente discutiu na aula sobre sociedade do controle, né? E essa é a questão do controle, né? Que a todo momento está se moldando as resistências e transformando a resistência em mais dominação. É aquela metáfora que a gente falou da estrada, né? Que dá essa ideia de liberdade, de você poder escolher. O controle constrói só a estrada, aí você anda para onde você quiser, mas dentro da estrada. Você não sai da estrada. É a metáfora que Deleuze usa para falar da sociedade do controle. E que o controle funciona sobretudo a partir da produção do desejo. Né? Então, isso é muito importante para essa lógica de conservação das linhas molares. Né? Elas têm a ver com a produção de desejo também. E aí você tem esse encontro, que é o que vai privilegiar uma reterritorialização conservadora. Mas você tem encontros, né, que vão derivar reterritorializações criativas. É daí que nos interessa que surgem as revoluções moleculares. Né? Um modo ou outro de perceber o mundo. Ou seja, se a linha molar é fundada em binarismos, certo ou errado, se não, a molecular consegue passar no meio desses binarismos. Né? Ou seja, e aí a gente volta para aquela questão ética, né, que é exatamente construir modos de vida que são específicos dos encontros. Os encontros, né, que vão valorar, né, as nossas formas de existência. A Kawane faz uma pergunta legal. Toda política tem violência? Com certeza. Né? Com certeza. Seja violência travestida de lei ou violência para a transformação. Né? O Foucault, como a gente discutiu lá até, faz uma reversão de uma frase do Kozlovsky. Eita, nome difícil. Que é exatamente a seguinte: a política é a guerra expressa por outros meios. Né? Então, aquilo que é uma política, que é um modo de organização, ele conserva um tipo de violência que se naturalizou. Né? Então, qual é o papel das revoluções moleculares? É exatamente desnaturalizar essa violência que fora naturalizada por um combate, por uma relação de forças anterior. Né? Então, as revoluções moleculares, elas têm o propósito exatamente de, a partir desse outro modo de visão de mundo, criar outros critérios de vida que não aqueles pré-estabelecidos pelos sistemas dominantes molares. Né? E que critério esse? É a própria vida. Né? Aí é uma questão ética importante. A vida, né, e o aumento do potencial da vida é o próprio critério da ética. Né? Lembra quando a gente falou do Spinoza, o que são os bons encontros? Né? Os bons encontros são aqueles que aumentam o nosso potencial, né? No qual a gente pode mais. Né? Então, o que ele chama de paixões alegres. Por outro lado, você tem as paixões tristes, que são aqueles encontros que nos decompõem, né? Que faz com que a gente possa menos.
né? E aí, para a gente precisa não encarar isso como uma relação entre agradabilidade, eu sempre falo isso, e desagradabilidade. Um bom encontro não precisa e talvez nem deva ser agradável, né? Porque para aumentar seu potencial, você tem que ser problematizado, né? Senão você fica, na verdade, o que você está fazendo é só fortificando o seu território, né? É tipo quando você sai ali, sem querer ser preconceituoso, e já sendo, né, de uma apresentação de um coach, né? Você sai ali todo animado, mas na verdade você não escutou nada de nada, nada de novo. Foi só a motivação para você conseguir trabalhar mais, né? Ou seja, se submeter cada vez mais a uma determinada lógica, né? Isso aí não pode ser considerado, do ponto de vista ético, um bom encontro, porque seu corpo não foi potencializado. O que é que significa seu corpo ser potencializado? Você não pôde mais, você não estabeleceu novas conexões, né? Não produziu novas formas de vida. Ao contrário, quando você assiste um filme, né, por exemplo, e sai desse jeito aqui, que merda foi essa, doido? Né? Aí sim, seu corpo está sendo problematizado, porque está lhe obrigando a pensar, né? Está lhe obrigando a problematizar as linhas dominantes de explicação de mundo, né? Então isso se dá sobretudo pela comunicação, o que eu gosto de chamar de uma comunicação molecular ao menor, que é exatamente quando você é afetado pela diferença, né? A gente entra naquele esquema que o Spinoza fala, né? Capturado pelo Deleuze. O que é que pode o corpo? Né? É uma questão muito interessante, né? O que você é capaz de aguentar enquanto diferença, né? Porque quanto mais o seu corpo pode, mais você consegue interiorizar no seu modo de existência elementos diferentes. E aí enriquece o seu território, né? Por exemplo, o corpo de um fascista não pode nada. Eu gosto de falar isso. Por quê? Porque ele é um corpo estriado, né? Ele é um corpo que prioriza a destruição do outro, não a comunicação com o outro, né? Ele não aguenta porque a sua fundamentação é extremamente rasa, né? Esses argumentos dos sacerdotes aí que a gente fala, eles são facilmente questionáveis, né? Problematize um fundamentalista, você vê como ele fica logo com raiva, manda você pra puta que pariu, não sei o que. Ou seja, o recurso que ele tem é a violência, porque o corpo dele não é capaz de nada, né? Então, a ideia da micropolítica, e quando a gente fala de micropolítica, isso vai desde do indivíduo, grupos de indivíduo, até um país, né? Tudo isso é um corpo. Vixe, doido, ó. Ia cair, né? Aqui, ó, putaria. Pera aí, nega. Maurimir, arrocha aí, enquanto eu ajeito aqui. Pronto. Foi sem querer, professor. Puxa, fiquei todo animado, pensei que vocês tinham uma pergunta, ó. Beleza. É, acho que eu já acochei aqui. Então, é preciso sempre entender isso, né? Na linha molecular, ela vai passar entre, né? Você tem esses esquemas de valorização de mundo, conservadores, majoritários. Aí o que a linha de fuga vai passar a linha de fuga, né? Você é afetado por um encontro, você se desterritorializa, entra numa linha de fuga. Essa linha de fuga faz com que você entre em contato com outros corpos, né? Nessa relação com esse outro corpo. Se você é um corpo que pode muito, você vai assimilar esse encontro, né? Estabelecendo um dever, ou seja, você se torna uma outra pessoa, né? E aí é interessante para a gente discutir aquela coisa do lugar de fala, né? Quando você está, por exemplo, você é um cara que entrou em contato com a natureza, foi afetado pela questão da vida da natureza, e você passa a ser um defensor da natureza, você não precisa ser uma árvore, né, para ser afetado por uma árvore, né? Para inserir a árvore no seu modo de existência. É claro que você não vai sentir como uma árvore, né? Porque só quem pode sentir como a árvore é a árvore. Então, nesse sentido, sim, só a árvore pode falar o que é ser uma árvore. Mas
você pode falar com a árvore, ou seja, sendo afetado pela árvore, né? Tendo seu modo de existência sendo reconfigurado, né? Sendo desterritorializado pela relação com a natureza, né? Então, em devir, você consegue falar com o outro, mas nunca pelo o outro, né? Então, essa é uma discussão que eu vejo muito aí sobre essa questão do lugar de fala, e é importante a gente distinguir isso. O homem jamais pode falar pela mulher. Um branco jamais pode falar pelo negro, né? Porque ele não sente como negro. Mas ele pode falar com a mulher e ele pode falar com um negro, né? No caso de um branco, né? Ou seja, ser afetado pelo outro, né? E traduzir essa intensidade dentro dos seus esquemas de representação de mundo. É uma comunicação menor, né? O que é essa comunicação menor? É exatamente ser afetado pela diferença, né? E reconstruir dentro do seu território aquilo que é do outro, né? Não querendo de forma alguma eclipsar a voz do outro, mas sim dialogar com o outro, né? Então, é em devir, né? É em tornar-se, né? Tornar-se mulher, tornar-se o negro, né? Por isso que o Deleuze faz toda uma hierarquia dos devires, né? O devir é sempre mulher, porque o homem é uma instância maior, dominadora, né? Então o devir começa sempre pelo um devir mulher, um devir animal, né? Um devir molecular, né? Então tem tudo a ver com isso aí. Então identifica as linhas molares, né? Como essas linhas molares organizam o mundo, os encontros que problematizam essas linhas molares e o modo como esse território se reterritorializa. Se ele se reterritorializa fugindo da diferença, se ele se reterritorializa se apropriando da diferença e produzindo aí linhas moleculares, né, outros modos de existência. Né? Então, ao mesmo tempo a gente falou sobre os perigos da linha, né, o perigo da linha molar e o medo, o perigo da linha molecular e a clareza, né, ou seja, quando você... Calma, faz uma pergunta legal aqui. Quando a pessoa está sendo violentada através de uma relação com o outro, sem ter a consciência dessa violência, ela está vivendo a linha molar? Totalmente. Exatamente. E caso ela consiga fugir dessa relação, ela vive uma transição para a linha molecular total. Né? Quando você naturaliza, né, uma relação de violência e ela adquire essa repetição, você está nessa linha molar. Por quê? Porque você está reproduzindo uma visão de violência que é exatamente desse extrato dominante. Né? No caso aí, por exemplo, uma relação entre homem e mulher, no qual o homem violenta a mulher. Então, ela, embora seja mulher, isso aí que é interessante. Ela, embora seja mulher, ela é homem. Homem em qual sentido? Porque ela reproduz o modo de ver o mundo majoritário, que é masculino. Ah, então o homem, de certa forma, ele tem o direito, né, de minar todas as possibilidades da mulher, de comandar o corpo da mulher, né, de dizer com que roupa a mulher que vai vestir, com quem ela pode sair. Né? Então, quando a mulher obedece isso, ela está sendo homem. Homem no sentido de que reproduz as linhas molares de explicação de mundo. Né? Então, quando ela começa a ser afetada por outros elementos, ela passa a problematizar essa linha e criar outras formas de existência. Ah, tomar. Ai, daí, bicho otário, eu vou ficar aqui na minha, vou criar minha forma, precisa de ti pra nada. Né? Aí capa o gato e vai criar outras formas de existência. Né? Então é isso aí mesmo, Cauane, que você falou, né? Nessa relação aí, as linhas molares são as dominantes. E mesmo você sendo violentado, se você reproduz essa lógica, é como se você fosse um homem. Né? É como se você fosse um homem, porque o seu modo de vida é um modo de vida, um modo de leitura de mundo majoritário. Né? Então, a ideia é de que, né, a ideia da revolução molecular passa por uma ética. Essa relação, ela potencializa a minha capacidade de agir no mundo, né? Ou ela decompõe meu corpo?
eu me torno mais ou menos com essa relação? Né? Minha capacidade de agir no mundo, ela é potencializada ou ela é diluída? Né? Então, esse é o critério micropolítico, que é o critério ético, né? De uma ética micropolítica da comunicação. De você estabelecer relações com corpos que façam o seu corpo produzir mais. Né? E produzir mais não significa de nenhuma forma acomodação ou agradabilidade, como eu falei para vocês. Mas antes, criação. Criação de formas de existência que são específicas a esse encontro. Né? É nesse sentido, então, que, como a gente discutiu, essa revolução micropolítica é diferente daquela que propõe Marx. Né? Marx fala, trabalhadores de todo mundo, univos. Né? Essa ideia de você pegar tudo aquilo que está dominado e reduzir sobre um denominador comum, que são os proletários. Né? Para as revoluções moleculares isso não faz o menor sentido, porque se acredita que cada luta deve ter seus próprios critérios. Ou seja, a luta feminista tem os critérios que são da própria mulher. Você não pode pegar os critérios de classe e reduzir a luta feminina aos critérios de classe. A luta, né, pela igualdade racial não pode ter como critério também um critério de classe. Né? Porque o que deve estar em jogo é a própria singularidade desse critério. Da mesma forma, a luta pela diversidade sexual também não pode ter como critério o critério de classe. Né? Então, o que interessa nessas revoluções moleculares é antes o que a gente pode chamar de acordo discordante. É um acordo porque todos eles têm um propósito de problematizar as linhas maiores de organização de um mundo, né? Logo, política. Né? Mas discordam por quê? Porque cada um tem sua singularidade. Né? Então é preciso antes fazer uma orquestração singular. Né? Vamos combatendo, mas cada um vai ter o seu direito ali de problematizar, de construir os seus próprios modos de vida. Né? É o que eu gosto de falar também. Você não pode reduzir, por exemplo, o que é ser uma mulher dentro da discussão da década de 60, né? Em que aquelas mulheres tinham uma relação de poder específica. Né? Uma mulher da década de 20 tem que criar seus próprios critérios do que é ser mulher. Né? Então, essa ideia de estar sempre colocando o encontro como critério. Né? Não deixar que essas linhas se estriem. Né? Porque aí essas linhas moleculares, como a gente discutiu, elas se tornam molares. E aí passam elas a ditar critérios transcendentais